E diante de casos chocantes que a gente tem visto ultimamente, a conclusão é de que o problema não é só da polícia, muito menos só das vítimas. O interesse é de todos e todos têm de ajudar na luta contra este mal que é o abuso sexual cometido contra crianças e adolescentes. E para falarmos mais sobre este assunto, nós convidamos a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a delegada Juliana Tuma. Muito boa tarde, seja bem-vinda, Juliana. Boa tarde, muito obrigada pelo convite para a gente falar sobre esse assunto tão chocante, esses assuntos tão chocantes. Delegada, a gente tem visto cada vez mais, né? Só hoje a gente já teve várias notícias de abuso sexual, a gente tem visto um parecer crescente casos que pelo menos têm sido divulgados, né? Esse crescimento tem se dado porque talvez é um crescimento positivo, visto que casos que poderiam estar acontecendo e não estavam sendo denunciados. O que tem acontecido? Quando a gente fala de crescimento, de denúncias, a gente entende que essas crianças e esses adolescentes se empoderaram, se encorajaram para relatar os crimes sofridos a autoridades competentes. Então, quando a gente fala que elas tiveram coragem para ir e aumentaram os índices, é porque realmente esse é o interesse, é conscientizar as crianças de que aquilo ali é crime e passível de responsabilização criminal. Ocorre que no que pertine à estatística consolidada da Secretaria de Segurança e da Secretaria de Justiça, comparando o primeiro quadrimestre de 2015 ao primeiro quadrimestre de 2016, houve uma diminuição. E a gente atribui no que pertine à Polícia Civil a apresentação oportuna de casos, a apresentação oportuna de presos, de flagrantes, de procedimentos, sempre com o objetivo de atender uma possível autoria, um autor que está propício a cometer aquele crime. E todo um trabalho da rede de proteção que tem sido feito na parte da sensibilização e conscientização. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco a diferença entre o abuso sexual e a exploração sexual infantil. O abuso e a exploração estão dentro da violência sexual, mas o abuso ele é o contato sexual entre crianças e adolescentes com um adulto. Aquele contato sexual é feito com o objetivo daquele adulto de sua satisfação sexual. E aquela criança ou aquele adolescente, em razão do seu estágio de desenvolvimento, ele não tem o discernimento para repelir e para repreender e para resistir àquilo ali. Então, há aquele contato sexual, que aí descamba geralmente no estupro de vulnerável, que é o 217A do Código Penal. Já a exploração sexual, ela tem muito a ver com o mercantilismo, com a troca. Pode até ser um prato de comida que se trocam, presentes, favores. Então, troca-se com a criança e o adolescente o sexo por o contato sexual por favores ou presentes. Agora, eu queria que você falasse também qual é o perfil comum de quem comete esses crimes, se é fácil ou é muito difícil de você identificar. Não há um perfil, assim, a pedofilia em si, o transtorno, ela não acomete um perfil determinado, uma classe econômica, uma classe cultural. Então, pelo que nós temos visto na delegacia, até as estatísticas consolidadas e os estudos feitos mostram que o abusador pode ser qualquer um. Ele não tem uma classe social definida, não tem uma cor de pele, não tem uma profissão. Então, qualquer um pode ser um abusador, um explorador sexual. Então, a chave para isso é a atenção com as crianças. A forma como essas crianças são observadas pelos seus pais ou responsáveis, por um professor da escola, observar mudanças de comportamento, daí sim você consegue identificar. Porque, de fato, é um crime difícil de se identificar, de se provar, até porque não pode ter testemunhas. Mas observar o comportamento da criança é a chave. E como é que se desconfia disso, né? Visto que pode ser observado as maneiras de como abordar essa criança e suspeita, porque realmente é algo complicado, né? Dentro da família, dentro da escola, você acaba vendo gestos, coisas que... Como é que a criança geralmente apresenta, está sendo violentada sexualmente? A violência sexual em si, né, esse gênero, ele acomete qualquer criança, independente da classe econômica, como a gente falou. Porém, ele traz sequelas que são visíveis. Quais são essas sequelas que podem ser observadas? A criança, muitas das vezes, ela demonstra introspecção, agressividade, isolamento, apatia, e às vezes uma libido antes do tempo, que foi inaugurada antes do tempo. Então, esse é um dos momentos. E algumas das vezes, tristeza.
Então, mudança de comportamento brusca, se você conhece aquela criança e sabe que ela mudou bruscamente de comportamento, aí você tem que acender a luzinha, aquela lanterna fica acesa. E aí aquele professor, aquela gestora, aquela mãe que vê isso, essas características na criança ou no adolescente, aí tem que levar ou submeter a apreciação de um psicólogo, de um profissional indicado, de um conselho tutelar, da própria delegacia especializada, porque a gente dispõe de mecanismos para isso, e até mesmo um exame pericial, uma conjunção carnal ou um coitanal, que dá para a gente identificar. Juliana, e são sequelas essas que ficam para a vida inteira numa criança, não é mesmo? São necessárias de tratamento, são sequelas porque o abuso, a criança ou adolescente que é vítima de abuso ou de exploração sexual, ele sente muita culpa e muita vergonha. Especialmente na parte do abuso, né? A vítima da exploração geralmente não se sente muito vítima. E o trabalho é um pouco diferente. Mas a vítima do abuso, geralmente na nossa estatística consolidada, é de 0 a 6 anos, ela sente muita vergonha, muita culpa, ela é acometida desses sentimentos. Então, é muito difícil dela manifestar. Então, é necessário passar pelo atendimento psicológico porque ela não conta. E se ela conta, ela só conta para uma pessoa de sua confiança. Então, é importante que faça um tratamento depois de identificadas todas as vítimas na delegacia especializada são encaminhadas para os CRAs e CREAs para que elas sejam acompanhadas por psicólogos e assistentes sociais até que elas consigam seguir adiante e deixar no passado aquilo ali. E como você falou, muitas vezes a criança acaba contando para alguém que ela tem confiança, geralmente ali um parente, mas muitas vezes esses parentes acabam não acreditando, né, nessa criança. Então, eu queria que você falasse como é que a gente pode quebrar essa barreira, né? Que você desse mesmo assim, falasse para as famílias, né? Como quebrar essa barreira de saber quando a criança está falando realmente a verdade ou não? Porque assim, o crime sexual, ele tem algo que é o tabu. Então, é muito difícil de falar em razão do tabu, da vergonha, é um assunto difícil de se tocar. Então, você chegar a introduzir, tem que ter muito cuidado para introduzir esse assunto. E uma relação, como eu disse, a confiança é a palavra-chave, né? A criança ter aquela relação de confiança com o seu responsável. A forma lúdica é muito importante. Escolher as palavras é muito importante com essa cliente, porque se você escolhe diferente as palavras para abordar com a criança tal tema, ela pode até se retrair muito mais e nunca mais contar. Então, na delegacia especializada, a gente tem muito esse cuidado, até para passar por uma delegada plantonista, por uma delegada titular, para a delegada adjunta ou qualquer servidor da delegacia, eles estão orientados a tratar essa criança não pode perguntar de imediato, você não pode perguntar cara a cara dela, você tem que introduzir o assunto de maneira, primeiro, a ganhar a confiança dela. E se você perceber que ela não vai falar para o profissional da segurança pública, direciona ela para o psicólogo ou assistente social. Justamente sobre isso eu queria que você explicasse um pouco como é, especificamente na sua delegacia, o atendimento a essas crianças. Inicialmente, ela passa primeiro pela investigadora, geralmente por uma profissional do sexo feminino, porque a gente tem percebido isso, são estudos feitos, é científico, que a criança, quando ela é vítima de abuso sexual, geralmente o autor, não é sempre, mas geralmente o autor é do sexo masculino, então ela demora para se abrir ou não se abre com o profissional do sexo masculino. Nós temos profissionais de sexo masculino na delegacia, mas a gente direciona ela para a investigadora. Se a investigadora não percebe que há alguma fumaça, algo que possa indicar um abuso ou um sintoma de violência sexual, passa para a delegada plantonista ou a delegada titular e a gente faz a primeira análise. E após isso a gente passa para a psicóloga que faz o que a gente chama de prévia na delegacia. Ela faz uma prévia com brinquedos, com bonecos, toda uma parte lúdica, todo um preparo para que essa criança, desenhos, para que essa criança mostre. Agora, Juliana, você tem também realizado palestras, né, em escolas, instituições de ensino. Eu queria que você falasse como conversar com esses jovens, essas crianças sobre esse assunto, né, que, como você falou, ainda é um tabu na nossa sociedade. É assim, porque o trabalho da Polícia Civil é um trabalho precípio de polícia judiciária, apuração e investigação de casos de eventos crimes. E elucidação desses eventos crimes. Ocorre que, no que se refere a uma delegacia especializada,
direcionada à proteção de criança e adolescente, a gente sempre fala que a gente não dissocia e não separa a ideia de prevenção da ideia de proteção. Então, a gente tem que fazer esse trabalho social nas escolas. Como chegar, abordar, mostrar, identificar, falar com aquelas crianças de modo que elas identifiquem toques inadequados. A gente até chamava, houve uma campanha, uma época, o toque do bem e o toque do mal. Então, você tem, como eu disse, escolher as palavras. Quando se trata de criança e adolescente, tem que escolher as palavras. Mostrar o que é crime, porque às vezes ela acha que aquilo ali pode ser normal. E aí, sob ameaça, mostrar que aquilo ali não vai acontecer, que ela vai estar segura se ela relatar. Então, as nossas palestras não são só direcionadas a crianças e adolescentes, elas são direcionadas até a pessoas adultas para que identifiquem nos seus filhos, para que atinja, como eu disse lá na frente, lá atrás, os possíveis autores. E como conversar sobre isso justamente com os adultos, né? Porque as crianças, às vezes, parecem até entender um pouco mais, mas os adultos realmente ficam mais retraídos com esse assunto. Assim, quebrar o tabu. Os adultos a gente quebrar um pouco o gelo, né, que a gente fala. Quebrar o estigma de que aquilo ali é um assunto feio de se tratar. Tratar com naturalidade aquele assunto. Então, a gente tenta tratar os adultos assim. E, lógico, a gente vai para a parte jurídica um pouco, mostrar o que é crime, até para a parte dos professores. Quando a gente dá palestras em escolas, a gente chegou a fazer isso esse ano já, em algumas ocasiões, com os professores, para que eles identifiquem e saibam a linha tênue que existe, né, entre o carinho e o abuso, o carinho e o assédio. Então, tudo isso a gente trabalha também. Agora, delegada, a legislação brasileira, ela está sendo suficiente para cuidar de casos desses ou ainda precisa de algum ajuste para que a justiça, o lado jurídico, né, não tenha nenhuma falha? A legislação foi modificada em 2009 do Código Penal e temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, de 1990. Ocorre que o Código Penal ele já é bem abrangente, ele já tem um capítulo dos crimes contra a dignidade sexual, dos crimes contra a liberdade sexual. E a grande questão disso, o grande objetivo da rede de proteção, do judiciário, do Ministério Público, das delegacias, é dar efetividade. Eu acho que não é alterar a legislação, acho que a legislação está ali para ser cumprida, sempre há o que melhorar, né? Mas isso aí os juristas têm feito os estudos, por isso que de tempos em tempos são modificados. Mas eu acho que a grande questão e o grande objetivo, a grande luta é dar efetividade ao que já existe, àqueles artigos já existentes. Agora, para a gente encerrar, Juliana, eu queria que você falasse um pouco, desse um conselho, na verdade, para as famílias, né, que você na condição de uma profissional que todos os dias lidar, né, com essas situações, o que você teria a dizer às famílias sobre essa questão do abuso sexual? A gente sempre fala sobre vigilância perene, eu sempre uso, porque a criança exige um olhar atento, independente da parte sexual ou não, criança exige olhar atento. Quem é pai e mãe sabe disso, quem é pai e mãe responsável sabe disso. Confia, e é difícil falar isso, mas a gente sempre confia desconfiando, porque você não, como a gente falou lá na entrevista, no início ou no meio da entrevista, não há um perfil de abusador. Então, o conselho que a delegacia especializada pode dar é que fique atento aos seus filhos, não descanse, né? Não confie tanto e estabeleça uma relação, um contato mais próximo com seu filho e identifique nele, conheça o seu filho, para que lá na frente você possa identificar uma possível mudança de comportamento. Já nós agradecemos, nós recebemos a delegada da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, Juliana Gomes Tuma. Muito obrigada pela sua participação. Eu que te agradeço e hoje, no 18 de maio, vamos convocar todos a essa luta de combate à exploração e ao abuso sexual. Antes da gente encerrar, eu só queria deixar mais uma vez os telefones. Olha, o Disque Direitos Humanos é o 0800 092 6644, o Disque Direitos Humanos BR, que é o Disque 100, e também o Disque Denúncia, que é o 0800 092 1407. Muito obrigada. Obrigada.